Então, por isso que essa live, ela está acontecendo aqui. Eu quero que vocês podem interagir, podem conversar. E aí eu vou chamar aqui agora uma psicóloga que vai trazer mais detalhes pra gente, como é que a gente consegue ajudar os idosos a passarem por essa situação com mais tranquilidade, a encararem essa realidade. É um fato, é uma realidade, a gente tem que passar, mas a gente tem que passar da melhor forma possível para que a gente não afete a nossa mente e ela fique comprometida. E a gente tem que ter calma. É grave, mas a gente não pode entrar em pânico. Vou chamar aqui, tá? Vamos bater um papo e, por favor, quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, quem tiver sugestão, é para interagir, tá, galera? Vamos lá. Vocês estão ouvindo bem? Olá, Duda! Tudo bem, Cris? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou perfeitamente. Então, gente, essa é a Eduarda, ela é psicóloga, especialista na população mais idosa e vai bater um papo aqui com a gente, como é que a gente consegue ajudar os nossos idosos. Quem tem... Hoje eu fiz uma entrevista virtual para o programa, Duda, com um casal de idosos e que eles estão numa situação de não estar tão tristes, não estar tão vulneráveis a essa solidão, porque eles são uma família, então é o casal, mais 2 filhos, então é a casa agitada. Isso é bacana. Mas mesmo assim, às vezes, numa situação normal, as pessoas ainda se perdem dentro de casa e cada um fica no seu mundo. Eu acho que nesse momento tá todo mundo voltando para si, né? E aí, quando volta para si, é importante para quem está em família, que tem os idosos perto, interajam ali pessoalmente, interajam, que abracem, que fiquem perto. Esse pessoal que pode, né? Tá ali no aconchego, no abraço. Valorizar isso, gente. Isso é tão importante. Foi um depoimento tão bonito. E aí a gente agora vai discutir um pouquinho sobre essa situação e para os idosos que vivem sozinhos. E essa realidade que é muito cruel. E, gente, o nosso juízo, a nossa mente, é isso, né, Duda? E de uma hora para outra pode mudar tudo e a gente ter um transtorno, e a gente ter um surto, e a gente realmente ter um comprometimento mental muito sério. E com essa crise, é muito possível que isso aconteça. O que a gente pode fazer, Duda, para a gente confortar um pouco os idosos, principalmente os idosos que vivem sozinhos nesse momento de aflição? Bom, assim, e é muito engraçado, obviamente, os atendimentos no consultório, eles pararam, né? Eu atendia também muito idoso em domicílio, então aí também não estou continuando a trabalhar com eles, até passei algumas tarefas, algumas dicas, né, para familiares, mas a gente sabe que normalmente já não fazem nessa época, então, que é mais difícil. E uma coisa que, assim, outros pacientes meus mais, assim, não da idade, da terceira idade, né, mas mais velhos, eles comentam a dificuldade que estar dentro de casa. Eu não sei como agir, eu não sei o que fazer. Gente, a gente reclama tanto que a gente não tem tempo para curtir, para estar com a família, para ver um filme, para jogar conversa fora. Agora a gente está sendo obrigado a ter esse tempo e a gente não está sabendo o que fazer com ele. Né? E a gente está sendo, engraçado, é meio paradoxo isso, a gente está sendo obrigado a ter prazer, a sentir Exato. Prazer naquilo que a gente gosta de fazer, né? Eu acho que é o mundo falando assim, olha, calma, se olha, se percebe, vive, né? E o mais louco é que ainda nesse momento que a gente está tendo muito tempo vago, tempo ocioso, as pessoas surgiram até... Eu estava vendo os stories de uma amiga minha que também é psicóloga, ela estava comentando e ninguém tinha parado para pensar nisso, realmente eu também não tinha parado para pensar, o quanto que surgiu cursos, atividades para você melhorar o seu currículo, para você fazer uma pós mais barata, para você fazer um curso de não sei quanto tempo. Gente, a gente precisa ser o tempo todo tão produtivo assim. A gente precisa, esse tempo que a gente está aqui, a gente não pode ficar assistindo uma série, a gente não precisa ficar lendo aquele livro que a gente queria tanto ler e sempre reclamava que não tinha tempo. E não, e agora a gente tá... Não, eu não posso ficar sem produzir, eu não posso ficar à toa. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, né? E aí eu acho que nesse momento é uma vingancinha dos idosos, porque eles estão vendo que assim, os familiares deles estão sentindo
o que muitas vezes eles sentem de não poder sair, de não poder fazer as atividades deles, né? O que eu Agora, vejo o que você percebe muito, o que você percebe no consultório, assim, de queixa deles, tirando o coronavírus? Tem essa questão do social, da solidão, que é uma coisa mais característica dessa idade mesmo, da terceira idade, não é? É uma queixa frequente. É muito essa queixa do... Assim, normalmente quando eles vão para o consultório, para qualquer que seja a questão, é sempre um familiar que leva. Dificilmente eles vão sozinhos porque eles querem. Nesse momento eu vou me autoconhecer? Não, não existe isso. Não tem problema de memória, é uma questão normal do envelhecimento. Muitas das vezes é um filho, ou um marido, alguma coisa, ou assim, um filho que mandou um cuidador. E aí o que a gente acaba vendo muito são eles reclamando a falta do tempo da família. Mora todo mundo junto, mas as filhas trabalham. Tem uma menina que fica com ela, que é conhecida dela há muito tempo, só que a menina fica fazendo as tarefas de casa, então ela não tem ninguém para conversar, né, para estar junto nesse momento, para falar sobre coisas que ela se interessa. Né? Então isso é bem característico do idoso. Essa questão de mesmo estando todo mundo dentro de casa, tá todo mundo, cada um no seu quadrado, né? Não senta numa mesa para conversar, para discutir, para brincar, para jogar, para fazer uma atividade junta, né? E eu acho a solidão em meio à multidão, né? Exato. E aí eu acho que pode ser uma grande justificativa dessa coisa do idoso continuar indo para a rua. Porque dentro de casa ele não tem nenhum estímulo, ele não tem nada que prenda verdadeiramente ele, né? Então assim, vou ficar em casa, para mim não mudou nada. Tá todo mundo aqui em casa, mas continuo sem atenção, né? Óbvio que não são todos os casos, mas eu vejo muito isso no consultório. Então pode ser uma das justificativas, realmente. Idoso é muito teimoso mesmo, idoso acha que sabe mais do que os outros por questão da idade, faz birra mesmo, mas tem uma questão aí inconsciente que pode estar levando esse idoso a realmente sair para ficar jogando com os amigos que têm a mesma idade, têm os mesmos interesses, têm o mesmo tipo de conversa, né? É a aproximação do ciclo social que vai trazer aquele aconchego, mas a gente precisa dizer para eles, calma, a gente precisa conscientizar. Duda, como é que a gente conscientiza os idosos de que realmente é o momento de parar, é o momento de estar em casa? Como é que a gente consegue segurar os idosos em casa? Porque nós, jovens, estamos em casa por eles. E eles estão na rua. E assim, eu acho que falta um pouco da conscientização. Eu acho que eles não entenderam muito bem o que está acontecendo. E a gente é bombardeado a todo instante com informações que a situação está grave. Como é que a gente consegue conscientizar um idoso que ele deve sim ficar em casa? Então, eu acho que, de novo, isso tem muito a ver com o laço que ele tem com aquela família, né? Porque assim, se é uma família que está sempre presente, está sempre conversando, está sempre ajudando, está sempre se mostrando ali preocupada com ele, ele vai parar para ouvir um pouco mais. Fala assim, poxa, ela sempre me ajudou, ela sempre esteve aqui, ela sempre foi bacana comigo, então... deixa eu parar para ouvir, ela realmente deve estar olhando para o meu bem. Se é uma pessoa que o idoso está lá, do nada, ele vai sair, a pessoa, não sai não, porque está tendo um problema de saúde aí, você não pode ir porque você pode pegar. Idoso já tem muito problema de saúde, ele já entende isso. De novo, no consultório, a quantidade de idosos que eu pergunto, às vezes até mesmo para pesquisa, né? Você tem algum problema de saúde? Não, não tenho. Aí você já sabe, né? Pergunta... Hipertensão? Tem, mas usa remédio. Diabetes? Tem, mas usa remédio. Quer dizer, ele acha que se usa remédio, ele não tem Acho que problema. É só mais um, né? Só mais um problema de saúde que vai ter. Idoso tem esses problemas, mas daí não é um grande problema, não é um câncer, não é nada assim grande. Então, assim, eu acho que a psicoeducação, você sentar com ele e falar, olha só, deixa eu te mostrar aqui essa reportagem, ou parar para sentar, colocar na televisão, olha, tá vendo o que eles estão falando? Tá vendo aqui quanto idoso lá na Itália, lá na Itália, eles têm um sistema de saúde muito melhor do que o nosso, eles são muito mais escolarizados, isso daí também pega muito aqui no Brasil. Isso faz muita diferença, às vezes eles estão assistindo a televisão, gente, quantas vezes a gente não está assistindo a televisão, eu tô aqui, eu tô ali. Vendo, mas eu tô focada aqui. Então, muitas vezes, a notícia tá rolando, a informação tá ali, e a pessoa, tá, legal, tipo, nossa, mas mais uma doença, que triste. Mas aquilo ali, quando você tem alguém da sua família que se preocupa com você, que senta com você e fala, olha, deixa eu desenhar o que ele tá falando. Deixa eu te explicar que eu tô preocupado com você.
Que Deixa isso eu é te explicar importante. de uma outra forma, né? E aí Exatamente. isso faz toda a diferença. O papel da família é fundamental, né? Exato, assim, a gente sempre fala, e é engraçado porque desde quando assim, eu comecei a estudar, a trabalhar com isso, eu sempre falei, eu quero trabalhar com idoso, porque trabalhar com criança é horrível por conta da família. Família é super complicada, pai, mãe, nossa, pior espécie para a gente trabalhar é pai e mãe, porque realmente faz tudo errado que a gente pede. Mas aí, quando a gente trabalha com idoso, a gente também trabalha com família. E aí é mais difícil, porque o idoso já está numa idade que ele sabe o que ele quer, que ele já viveu, que ele já foi pai, já trabalhou, já se aposentou, já é dono do seu próprio nariz, e aí vem um filho, alguém que tem uma idade menor, alguém que é bem menos experiente, que ele sabe da vida para ficar dando ordem em mim, né? Então, nesse momento, é o momento realmente daquela família colocar para o idoso a importância no sentido de eu estou preocupado com você, você é importante para a nossa família. Pode ser que realmente a gente não tenha um convívio tão grande, mas agora eu estou sentindo que eu preciso realmente tomar mais conta de você, que você precisa prestar atenção nisso. Vamos sentar aqui, deixa eu te mostrar o que está acontecendo. Eu não quero que isso aconteça, eu não quero que você vá para um hospital, até porque o hospital não está com condições de receber. Mesmo a gente tendo uma condição financeira muito grande, vai todo mundo para o mesmo lugar. Então, assim, eu acho que é sentar realmente e conversar com aquele idoso da maneira que ele entenda, né? A questão da escolaridade, ela é muito importante da gente considerar, porque no Brasil a gente tem idosos com uma baixíssima escolaridade. Eu já avaliei pacientes de hospital público, já avaliei pacientes de consultório particular, já avaliei pacientes de meio termo, e assim, é uma variedade, uma heterogeneidade tão grande que você precisa adaptar realmente a maneira que você vai explicar uma coisa para um e para o outro. Para um você tem que ser muito mais concreto, dizer, olha, se isso acontecer, se acontecer isso, vai gerar isso e isso. Para o outro, você pode só dizer o que você precisa fazer, que ele já vai entender todo aquele percurso, ou porque ele já viu, ou porque ele já ouviu falar. Isso é importantíssimo e eu acho que independente da escolaridade, a gente precisa perceber como que é o outro para a gente também não falar magoando. As palavras têm um poder fora do comum e a comunicação é tudo, gente. A comunicação é tudo. A gente precisa saber falar, assim como a gente precisa saber ouvir, a gente precisa saber como comunicar. É uma pessoa que é mais velha, é uma pessoa que já viveu muito, é uma pessoa que é mais teimosa e é uma pessoa que a gente precisa preservar. Como preservar? É o jeito de falar, é a forma como mostrar a situação, é como explicar, não é isso, Duda? Exato. A gente às vezes coloca o idoso num bolo como se todos fossem iguais. Tem idosos que vão ser muito mais tranquilos de serem convencidos, porque realmente já não gosto de sair muito, gosto de ficar mais na minha casa. Pode nem estar entendendo o que está acontecendo, mas fala, poxa, está toda a família dentro de casa, vou ficar em casa também, né? E vai ter aquele outro idoso que não gosta muito de sair, é super ativo, gosta de fazer as atividades dele. Tá todo mundo dentro de casa e vai falar, não, aqui não tá fazendo nada, não tá acontecendo nada para mim, né? Então eu vou sair, é só eu não chegar, pode até estar entendendo o que está acontecendo. Não vou chegar perto de ninguém, não vou passar a mão em nada que possa estar contaminado. Então, quando a gente senta e consegue explicar de uma maneira, mostrando essa aproximação com aquele idoso, até mesmo perguntar, por que você quer tanto sair? Por que aqui não tá bacana? Porque o que eu posso fazer aqui dentro de casa para que esse ambiente fique um ambiente mais acolhedor para você? Às vezes pode ser difícil para uma filha, É para um a filho. inversão, né? A inversão você acaba descobrindo qual é o bloqueio e desbloqueia. Exatamente. E por isso, porque você vai ouvir o outro, né? Você precisa saber o que ele está sentindo, né? Várias vezes a gente vê nas reportagens falando desses idosos que ficam lá sentados jogando ou conversando com outros idosos. Por que está melhor lá do que ele está dentro de casa, salvo e junto com a família, né? Pode ser que realmente cada um esteja do seu lado, ele vai continuar sentado vendo a televisão dele, vendo um monte de programa chato falando de morte, 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 morte. Ele não quer isso, quer sentar com os amigos dele para falar daquela época, de antigamente, cantar música, jogar um jogo que é da época deles. Então, assim, o ouvir esse idoso é muito importante nesse momento para você entender o que está passando na cabeça dele, o que ele está sentindo, para você também entender o motivo dele estar na rua. Eu, às vezes, vejo esse pessoal falando, assim, profissionais de saúde, os repórteres falam, não, o idoso tem sim que ficar dentro de casa, mas eles não estão considerando isso,
por que que o idoso está na rua e como que a gente pode falar para esse idoso que ele precisa estar dentro de casa, que é pelo bem dele, que é pelo bem do outro, que é pelo bem da humanidade de uma maneira geral, né? E até isso, mostrar a importância que ele tem dentro dessa luta, né, contra esse vírus. Porque ele pode achar, já tô velho, se eu morrer, morreu. Já ouvi muito isso, não com relação ao vírus, mas com relação a outros assuntos. Eu não sei porque que eu tô aqui, eu tô perdendo tempo fazendo essa reabilitação, fazendo essa terapia, já tô fim da idade, não vou começar mais nada. E o mundo todo, e a galera toda jovem, tá? Tipo, não, eu tô em casa porque eles não podem pegar e eu não posso ter esse contato. Então, se eu for pra rua, eu vou trazer pra casa, mesmo que eles não vão pra rua. Mas eu vou trazer pra casa. Então, é assim, eu não vou sair de jeito nenhum. Então, é a conscientização. Eu acho que é o trabalho de conscientização, né? É a gente trabalhar a importância do que representa nesse momento estar em casa para eles. E para os idosos fazerem alguma coisa que ocupe a mente. Tem alguma indicação de algum exercício que estimule a mente que eles possam fazer? Porque aí você vai estar trabalhando a sua mente e vai estar passando o seu tempo mais rápido, digamos assim, sem se ligar muito, né? Isso. De novo, aí é importante a gente conhecer esse idoso. Esse idoso é um idoso que sempre gostou de fazer esse tipo de atividade, de estar fazendo um caça-palavras, ou estar lendo uma revista, vendo um programa de televisão, alguma coisa assim desse gênero. O que esse idoso gosta de fazer? É um idoso que gosta de ir pra rua. Você tem um quintal em casa, vamos fazer alguma coisa aqui dentro no quintal mesmo. Coloca uns obstáculos para ele andar um pouco, para ele desgastar um pouco essa energia. Ou vamos sentar todos em volta da mesa e fazer algumas atividades que envolvam todos, né, da família. Que ao mesmo tempo que vai estar estimulando aquele idoso, vai estar fazendo os vínculos da família mais fortes, vai fazer essa interação, passe mais rápido o tempo e vai ser muito mais prazeroso para todo mundo, né? Porque por mais que a gente saiba, é muito importante fazer determinadas atividades para isso, para aquilo, para aquele outro, são chatas, não gosto, não quero fazer obrigado, nesse horário é o horário do meu programa de televisão, da minha novela, não quero fazer, não, vamos fazer assim, a família toda reunida nesse horário. Não, esse horário é o horário que você gosta de fazer tal coisa, vamos marcar aqui um horário para a gente fazer algumas atividades que sejam bacanas. Então, assim, tem muitas atividades. O que eu acho bacana Beijo, Cecel! No convívio familiar, e que eu sempre peço para os filhos, ou os maridos, ou esposas dos meus pacientes, é muito mais gostoso, é muito prazeroso quando aquele idoso faz uma atividade que envolva a família de alguma maneira. Então, às vezes eu passo certas atividades que pedem data por exemplo, agora na época do carnaval, eu sempre faço algumas apostilas temáticas, então Páscoa, Carnaval, Natal, enfim. E aí eu passei, e lá tinha algumas músicas, marchinhas de carnaval daquela época, e aí eu pedia várias atividades com uma marchinha específica. Então, em que ano que foi feita, quem foi o autor, coisas que puxem pela memória o que eles já viveram, né? Coisas que têm a ver com ele, com a vivência dele, né? Sobre a família, conta histórias antigas para a gente ver se a gente consegue recordar que momento foi melhor, que momento foi pior, qual foi o momento que você mais lembra, e aí faz uma roda para todo mundo falar isso, né? Ler livros juntos, ler histórias, ou ler as reportagens que estão passando agora, porque aí vai servir das duas maneiras, sim, né? Pegar a reportagem, falar, vamos ler esse trecho, ler o trecho, o que você entendeu desse trecho? Você interpretação achou que... do texto, né? Vamos voltar para a escola. E que é uma fase muito importante, e que isso é extremamente importante, porque às vezes a gente lê e não vê, né? Vê e não enxerga. A gente só, e aí você tem que parar e pensar direitinho o que você está lendo. E o que você entendeu disso que foi falado aqui agora? Pô, você acha que está certo? Você acha que está errado? O que a gente pode fazer para ajudar essa situação? Colocar nele também essa responsabilidade, né, do que ele pode fazer, enfim. É muito importante eu acho, né, que é muito importante nesse momento que está todo mundo sendo obrigado a ficar em casa, que todo mundo se envolva realmente
nesse processo com o idoso. Vai ficar muito mais fácil desse idoso se engajar nas atividades em casa. Ah, se ele é um idoso que faz sempre atividades fora. Mas a neta, por exemplo, é um pouquinho mais preguiçosa, não quer? Vou ficar aqui sentada só marcando o tempo que você dá 10 voltas aqui. Pronto, fica conversando. O idoso gosta de ficar falando. Ele vai contando as histórias dele, aí a neta fica ouvindo, mas está lá sentada, está participando daquele momento. Ah, poxa, o que a gente tem para fazer agora? Jogar um dominó, jogar xadrez, jogar dama, que são jogos que são da época deles, mas a gente também acaba jogando. Para esses idosos que usam computador, que usam tablets, celulares, tem muitos aplicativos bacanas que você pode, assim, perde o tempo, a vida o dia inteiro ali naquilo dali que, ok, pode não ser tão interessante que vai estar junto da família, mas se é um idoso que às vezes não tem a família ali perto, ou que realmente a família não está afim de ter esse momento, ele pode ficar ali envolvido naquilo, estimulando a mente dele e também passando um tempo, fazendo alguma coisa que seja prazerosa, mas é importante que seja algo que seja do gosto dele. Então, no momento que for selecionar esse tipo de coisa, pensar, perguntar o que gosta. Muito bacana também pegar fotos antigas e às vezes pode fazer um jogo. Foto é sempre gostoso, né? Pra gente é muito gostoso. Sim. Acho que recordar é viver, né? Exato. E as pessoas perderam muito esse hábito. Todos os anos eu seleciono assim, umas 200 fotos, imprimo, boto lá no meu álbumzinho, porque eu acho isso muito bacana. Você imprime? Eu revelava, amor. Eu revelava. Eu tinha álbum de negativo, gente, porque eu botava os negativos. Eu tinha álbum de foto, álbum de negativo. Já estava guardado. Então, assim, eu acho que foto é uma grande recordação, que eu acho que dá para estimular vários momentos que eles viveram, né? Se você pegar um álbum daquele, você fica o dia inteiro conversando com aquele idoso. Você pega uma pessoa daquele idoso, quem era essa fulana? Casou com Beltrano, teve o filho ABC e não sei o que lá. E aí você vai levando aquilo dali, além de um momento, de novo, gostoso com a família, é o momento que aquele idoso está tendo prazer de estar em casa. Ele não está simplesmente sentado, sem fazer absolutamente nada, vendo televisão só tragédia. Não, ele está fazendo um negócio super gostoso, super bacana. E pode ser que sim, esse seja o momento da gente começar a criar esse vínculo, a criar essa interação entre as famílias. É muito louco a gente ficar vendo as pessoas desesperadas sem ter o que fazer dentro de casa. Tem muita um monte de coisa para fazer. Vou te falar, eu não parei. Eu fiquei o final de semana, 2 dias. Hoje eu trabalhei, mas, por exemplo, sexta, sábado, domingo eu tava em casa. Gente, eu arrumei o meu armário de cima a baixo, eu passei álcool, acho que eu só não bebi álcool, porque eu passei álcool em tudo, sem brincadeira, isso aqui tava cheio sexta-feira, você acredita nisso? Será que eu tô com toque? Isso aqui estava cheio sexta-feira. É um toque do bem, porque eu falei assim, não, eu já vou pra rua, quando eu entro em casa, eu falei, pronto, já tô toda infectada, tenho que tirar a roupa pro banho direto. E o certo é a gente fazer isso. Então, assim, eles são extremamente vulneráveis. Esse cuidado é essência. Gente, é amor. É aquele negócio, você precisa ficar em casa, porque você ficando em casa, eu te obrigando a ficar em casa, é um ato de amor e generosidade comigo para você viver, para você ter saúde, para você estar mais tempo perto de mim. Então, exatamente. Assim, é consciência. Não faria sentido. Se eu não ligo para esse idoso, deixa ele pra rua, pega uma doença, vai ficar isolado, morre. Ok, para mim é menos um problema. Não, se as pessoas estão realmente preocupadas com os seus idosos, isso pode às vezes nem ser externalizado e as pessoas podem nem conseguir explicar isso, dizer isso de uma maneira para aquele idoso se sentir amado, se sentir cuidado, né? Mas isso sim é verdadeiramente uma demonstração de amor, porque você quer preservar aquele idoso, né? Você sabe que aquele idoso ele tem uma mortalidade maior com esse vírus, você quer preservar ele porque você sabe que ele é importante, porque você quer que ele continue com você, porque de alguma maneira você está preservando ele, né? A saúde dele. Deixa eu falar aqui. Evangelista, você quer álcool em gel? Meu amor, eu tô querendo também, porque olha só, hoje eu fui ao mercado, eu só tenho isto de álcool em gel. Gente, como é que você fala assim, olha, a única saída é se você tá em casa, lave as mãos. Se você tá na rua, use álcool em gel. Cadê o álcool em gel? Não tem álcool em gel.
Eu vou pra rua com um potinho vazio. Quem me encontrar na rua, por favor, ofereça álcool em gel, porque o meu potinho ele tá vazio, porque eu tô colhendo. Eu fui ao mercado, eu falei, amigo, um álcool em gel. O cara encheu pra mim. É solidariedade, é uma forma de solidariedade, porque não tem. E é a forma da gente se proteger. Agora, Duda, voltando aqui, deixa eu ver aqui quem foi que falou. Teve uma pergunta aqui. O Cecel falou uma coisa que eu não entendi. Cecel, me explica melhor isso. Ele falou aqui, como é que fica, como é com os idosos? Deixa eu ver aqui. Como fica distante do idoso que mora com a gente? Eu não entendi a sua pergunta, Cecel. Eu acho que ele quis dizer assim, como é que alguém pode ficar distante do idoso mesmo morando? Sim. Acredito que seja isso, sim, né? num espanto, né? Numa reação de tipo, como que pode? Porque de fato, Cecel, é porque às vezes a gente está perto fisicamente, mas a gente não está de conexão, a gente não está de alma, a gente não está de coração. Então acaba passando despercebido. E isso não está acontecendo só com idoso. O que a gente tem de casais falando assim, meu Deus, o que eu vou, sabe? O que eu vou falar para minha esposa, para o meu marido no final do dia? Se era o que eu falava gente, pelo amor de Deus. Até a gente vê muitas brincadeiras falando assim, o que no final vai acontecer depois desse coronavírus? Divórcio. Porque as pessoas vão passar muito tempo. A gente vê. Não, gente, olha, a criatividade, a gente tem que levar pro lado do bom humor, né? Que é a criatividade do brasileiro, vamos combinar. É uma coisa assim. Eu acho que é o que salva o brasileiro. Acho que o brasileiro ainda não foi extinto por isso. Porque ao invés de a gente ter uma conversa, né, séria, a gente faz um meme. Então todo mundo ri, todo mundo acha graça e aí a vida segue. Por um lado é muito bom. Isso porque são menos doenças. E quando você ri, você estimula o quê? A gente estimula a serotonina, né? A gente estimula o hormônio da felicidade. Você fala melhor disso do que eu, vai, explica aí. Não, com certeza. Quais são os benefícios? É importante a gente saber que, assim, quando a gente faz alguma coisa para o outro, ou a gente responde o outro, a gente tá produzindo vários neurotransmissores que, obviamente, vão ser benéficos para a gente. Quanto mais coisas positivas a gente fizer, ou a gente estar ali envolvido, mais atitudes e reações positivas a gente vai ter. Né? Então é muito importante que nesse momento, eu até estou indicando muito para os meus pacientes, não assistam tudo relacionado às tragédias do coronavírus. Isso é péssimo. Questão de você alimentar o teu corpo com coisas positivas. Porque se você assiste coisas positivas, se você está ali tendo momentos prazerosos, né, com a sua família, você vai produzir neurotransmissores, hormônios que vão te dar felicidade, te dar prazer, te dar energia, te revigorar, né? Então, fazendo atividade física, botar endorfina, sabe, para circular no teu corpo, e aí depois você vai se sentir bem, vai se sentir, para aquelas pessoas que precisam, que necessitam disso, você vai se sentir super produtivo, vai saber que você, não perdi meu tempo, fiz alguma coisa pro meu corpo, agora eu vou tomar um banho, vou descansar um pouco, aí você vai e fica a tarde toda vendo... Você fez bem para si mesmo, né? Exato. Você fica Deixa eu só lançar uma pergunta aqui enquanto a gente conversa, Duda, para a galera que está aqui, que tá chegando. A gente está falando sobre a questão do coronavírus nos idosos. A Duda é psicóloga especialista nessa população mais idosa. Eu queria lançar aqui para vocês, que vocês interajam com a gente. Tem dúvida? Tem idoso na família? Quem tem idoso na família? Eu queria que vocês contassem o que vocês estão fazendo para interagir os idosos. Vocês estão fazendo o quê? Com idosos da família de vocês? Ou com idosos que estão perto de vocês, amigos, vizinhos, alguém conhecido. Conta pra gente o que vocês estão fazendo. Eu acho isso muito importante, essa corrente do bem que está surgindo, a solidariedade está vindo muito forte com eles. Esses bilhetinhos que deixam no elevador, na porta, entendeu? Eu acho que isso vai mudar bastante esse olhar que as pessoas têm para os idosos, e dos próprios idosos com os outros, né? Deles virem que existem pessoas que se importam, que pode não ser familiar, mas um vizinho de cima, um vizinho do lado, um vizinho de baixo, né? Um filho de uma pessoa que nem te conhece, mas que mora no condomínio, se ofereceu para fazer compras, para ir no mercado. Eu acho que isso vai ser um movimento muito bacana,
que vai mudar, vai fazer a gente refletir um pouco. Por que só nessa hora que a gente está prestando atenção no idoso? Porque só nessa hora que a gente está demonstrando carinho e a gente está a gente está propondo passar um tempo ou gastar um tempo com ele, né? E assim, eu espero muito que depois dessa situação toda a gente consiga fazer com que as pessoas prestem mais atenção aos idosos do seu prédio, aos idosos do seu condomínio, aos idosos da sua casa, né? Deixa eu ver aqui o que o Vangelis, meus pais mesmo estão na categoria de risco e está sendo complicado conscientizar. Estou sem saber como lidar. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão indo para a rua? Você já conversou com eles? Você tentou explicar de formas diferentes? Às vezes a gente fala, gente, de uma forma e aquela não é a forma que a pessoa vai entender. Então não deu certo desse jeito, deixa eu tentar explicar. Porque às vezes a gente fala mais ríspido, não sei se você estava aqui na hora que a Duda falou, que ela falou, às vezes a gente pode chegar e falar assim, você não vai sair porque lá fora tem um vírus que pode te matar, ponto. Aí a pessoa, mas se eu morrer, morri e tal, não sei o que. É diferente como a pessoa recebe. A gente tem que pensar não como a gente fala, mas como é que essa pessoa vai entender a minha mensagem? Como é que essa minha mensagem vai chegar nele? Remédio. Essa questão mesmo agora da campanha de vacinação. Não, eu vou tomar um remédio. Peraí, que a cachorra veio aqui. É amor, é amor. Até mesmo essa questão da vacina. Não, vou tomar a vacina, vou ficar, porque é um vírus que é aéreo, então eu vou tomar a vacina, vou estar protegida, agora vou poder ir pra rua. Gente, não é assim, não. Né? Então, será que esses idosos estão entendendo isso? Porque hoje o que a gente mais viu foi reportagem de idosos fazendo fila nos postos para vacina. Eles entenderam para que exatamente é essa vacinação? Eles estão sabendo que essa vacinação não é para o vírus? E será que estão sentando e explicando exatamente o que está... qual é esse momento que está acontecendo? Para que essa campanha que está acontecendo agora? Eu acho que tudo inicia pela conversa e por você sempre perguntar, você entendeu o que eu quis dizer? O que eu disse? O que você entendeu do que eu acabei de falar agora? Eu acho que esse exercício da troca de perguntar é fundamental, né? Porque às vezes eles chegam e não captaram a mensagem. Isso só vai de um lado. Assim, na pesquisa, a gente trabalha muito com isso, de passar informação para o idoso antes dele realizar dele fazer, né, alguma tarefa, e aí a gente pergunta, exatamente, você entendeu? O que você entendeu que é para fazer nessa tarefa? E às vezes quando a gente vê que ele vai tentar explicar, ele não explica direito, ou ele se confunde. Então, assim, é muito importante a gente jogar... E aí a estratégia é mudar a forma como explicou. Exato, né? Exato. Porque aí que tá, a comunicação ela tem várias vertentes. Então você falou de uma forma, você pergunta para a pessoa diz para você e você sabe que ela não entendeu, muda, gente. Muda a forma de falar. Isso é pra vida, isso é pra tudo. Só que pra esse público em especial, a gente precisa ter mais esse olhar. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Olha só. Vangelis falou assim, eles estão indo na rua, os pais, né, que estão em situação de risco. E mesmo, Vangelis, se eles não tivessem em situação de risco, não seria para sair. Porque o fato de serem idosos já é uma situação de risco. Já é um fator. Então não precisa ter nenhuma coisa além disso para eles ficarem em casa. Vamos lá, indo à rua, rotina normal. Estou tentando buscar uma conversa para chegar a esse objetivo de mantê-los em casa. Mas, Vanderlis, deixa eu falar aqui, Duda me completa, por favor. Eles não podem estar nessa rotina normal. Eles não é tipo, eles não devem, eles não podem. Você tem que tentar explicar para eles que, tipo, a gente está em casa por causa de vocês. Esse vírus é muito letal para a população idosa. Muito, como é que eu posso dizer? Muito mais provável do grau de letalidade numa pessoa idosa do que num jovem. Então, assim, é importantíssimo que vocês fiquem em casa. Eu tô te dizendo, assim, da minha forma, porque eu não sei quem são os seus pais, não sei qual é o entendimento dos seus pais, eu tô te dando um norte, um leque para você saber como você deve abordar o tema. Conversa de boa, chega, explica. Mas às vezes, Duda, o de boa não funciona, porque a pessoa fala, eu tenho a minha autonomia, meu filho, me respeita, eu sou mais velho e tal. Então, assim, se for nessa linha aí, vai mais carrasco. Vai falar, peraí, olha, é isso ou isso? O que você quer? Então, eu sei porque eu tenho uma pessoa na família que é assim, que às vezes eu dou um choque e falo, olha, é isso aí, você quer isso? Então vai lá e faz. Aí, às vezes, quando a gente chega e fala, aí a pessoa cai na... Não, peraí, não. Pegou, eu entendi. É muito importante também que a gente, nesse sentido, a gente generalize. Não é você... pai, mãe, avô, avó que tem um problema e não pode sair. São
todos os idosos. Óbvio que tem aqueles idosos que têm um risco maior por ter comorbidades, mas todos os idosos. Não é porque você é pior que o outro, não é porque você é mais doente que o outro, não é porque eu acho que você é mais frágil que o outro. Não, todos os idosos. Daí é uma questão que é geral. Em todos os países, todos os idosos estão sendo indicados para fazer isso. E é muito importante que você participe disso, porque você não está só se salvando, você está ajudando outras pessoas. É incluir nessa pessoa uma utilidade, um dever. Uma responsabilidade. Responsabilidade. Essa pessoa é importante para que a gente continue segurando a propagação desse vírus. Porque se ele acha simplesmente, eu não posso ir porque eu sou frágil, eu que vejo a minha vida... Vou mostrar que não sou, né? Exatamente. Então, às vezes a gente começa a falar, não, porque você é um coitadinho, porque você é isso, porque você é aquilo, você não pode. Isso pode ofender absurdamente aquele idoso, que de fato ele pode ter uma saúde bem boa, ele pode ser uma pessoa super ativa, que sai, que joga, que corre, que dança, que, sei lá, faz atividades que às vezes não são, que ele não vê outros idosos fazendo, ele se acha muito mais forte. Pode até ser a nível, né, de saúde, mas ainda assim, passou de uma idade, não importa. Aí é uma questão fisiológica, né? É uma questão da lei da natureza. Fala, olha, aí você vai ter que explicar. Você vai ter que explicar exatamente como funciona o organismo, o ser humano. Aí é aula. Aí você vai ter que explicar, olha, quando a gente é bebê, a gente não tem imunidade. Quando a gente cresce, a gente adquire imunidade. Quando a gente envelhece, a nossa imunidade diminui. A imunidade baixa, a gente vai ter que dar aula de medicina. A imunidade baixa significa vulnerabilidade, ou seja, que você está mais propenso a contrair doença. Isso não é porque é você, é porque é a condição humana, porque o mundo é assim, porque os seres humanos são assim todos. É normal, todo mundo. E tomara que todo mundo passe por isso, senão a pessoa morreu antes de envelhecer. Eu brinco muito com as minhas idosas que às vezes falam, eu não queria ter envelhecido. Eu falei, poxa, mas eu não estaria aqui agora com você. Se a gente não envelhece, a gente não chega na terceira idade, a gente parou em algum outro momento. Então, assim, agradeça que você chegou à terceira idade, vamos se cuidar para que essa terceira idade seja o melhor possível. Pode não ser como você queria, mas como que a gente pode fazer para que chegue, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor nesse momento, né? E o que a gente está querendo agora é isso, é a qualidade de vida desse idoso ser o melhor possível. Porque, ok, pode ser até que ele pegue esse vírus, fique lá em isolamento, depois fique bem, mas pode ser que não, a gente não sabe, então a gente vai deixar para o destino. É complicado isso. Né? E é então, importante chamar para a realidade da responsabilidade deles, porque assim, a gente está muito focado, tipo, não, é para você idoso que a gente está fazendo isso. Mas isso pode inverter. Eles pegando, eles passam para os jovens. Então você como filho, você pode chegar e falar assim, olha só, não é só para o seu bem não, é para o meu bem. Se você me ama também, se você contrair, você vai passar para mim. Então você quer me ver doente? Faz o inverso, faz a psicologia inversa, né, Duda? Que tem muito resultado, né? Tem que ser assim mesmo. Para alguns idosos, isso. Acho que a melhor palavra é responsabilidade. Porque aí você coloca esse idoso responsável pela vida dele, pela vida do outro idoso, porque ele pode ser que ele não pegue mais fácil para um outro idoso, que vai também estar vulnerável, estar fragilizado e pode realmente ter um problema muito grave de saúde. E para outros mais jovens, porque ele vai pegar na rua, volta para casa e vai passar para o neto, vai passar para o filho, vai passar para a esposa, que é uma idosa que às vezes, poxa, o marido está saindo e ela está quietinha em casa. Aí o marido chega e passa para ela, né? Então, assim, a responsabilidade, porque a gente está colocando muito, é responsabilidade do jovem em ficar em casa pelo idoso, mas é responsabilidade do idoso também se cuidar, né? É importante que o idoso, ele pare e olhe para ele, para os outros idosos e para aquelas pessoas que estão na família dele, né? Isso daí, quando você tem uma família que realmente está envolvida, uma família que que já tem uma conversa anterior, é muito mais fácil esse convencimento, convencimento da família para o idoso e do entendimento do idoso para essa família. O que a gente acaba vendo também é os diferentes comprometimentos que os idosos eles podem ter. Então, para um idoso, às vezes, que está super lúcido, que tem uma total noção de tudo que está acontecendo, que é uma pessoa mais fácil de se lidar, ele vai ficar quietinho em casa, assim como as outras pessoas da família, fazendo as coisas dele. Agora, se às vezes tem um idoso
que tem algum tipo de problema, algum déficit cognitivo, alguma demência, e aí a gente às vezes não tem um controle de tomar conta onde que ele está tocando, o que que ele está fazendo, mais cuidado ainda o familiar precisa ter. Porque ele não pode levar nada para aquela casa que possa ser realmente um foco, né, do vírus e aquele idoso tocar, passar, pegar, botar na boca. Então, assim, como uma criança, às vezes a gente coloca, né? A gente não quer infantilizar o idoso, não é isso, mas acaba realmente ele tendo certos comportamentos que a gente precisa ficar de olho, que a gente precisa ficar o tempo todo controlando. E nesses casos, quando às vezes eles têm algum déficit cognitivo já próprio da doença, às vezes fica mais difícil esse controle, né? Se tem alguém em casa ou se realmente ele fica mais vulnerável num abrigo, numa casa de convivência, alguma coisa assim. Atualmente, foram fechadas assim, essas casas de convivência, esses locais, né, de convivência Para não maior. oferecer risco, né? Exatamente. Agora, e nos abrigos? Né, que eu acho que assim, eu vi algumas reportagens, assim, nem reportagem, eu vi algumas fotos, alguns comentários na internet a respeito, mas mais de doação. Mas eu não sei se está chegando até esse grupo esse entendimento, se os profissionais de saúde estão tendo essa mobilização de explicar, de estar junto, de falar assim, olha, não está tendo visita por conta disso, não pode tocar aqui ou ali, não pode chegar e espera até eu me limpar para a gente poder, né, se abraçar, alguma coisa assim do gênero, né? Tem uma pessoa que falou aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui o nome. Marina. Marina falou, ela colocou aqui, é muito difícil convencer o idoso de que estamos numa outra realidade, mesmo que temporária. Muitos ainda continuam com a sua rotina. Exatamente, Marina, e é isso que a gente está tentando pensar de como é que eu estratégias, posso né? dizer? São estratégias. Então, assim, forma de comunicação, tenta falar. É difícil pra caramba, gente. Pra caramba. A gente não fica. Eu fico agoniadíssima de estar em casa. Eu acho que Você consegue, Duda, ficar muito tempo em casa? Eu acho assim, eu tiro férias, quando eu tiro, eu já falo, ai meu Deus, eu quero voltar pra trabalhar. Uhum. Eu já fico assim, sabe? Porque é o costume daquela rotina. Então, é um tempo que dá. E a gente sabe, ok, agora eu vou descansar. Ah, beleza, mas daqui a pouquinho eu vou voltar. Então, assim, e quando a gente é imposto, fala assim, olha, você vai descansar até eu dizer que você pode voltar às suas atividades normais. Então, calma aí, não, eu já sei que eu descansei. Não, mas você não vai voltar. Então, você é imposto a uma realidade e que a gente não pode fechar os olhos para isso. E que aí a gente entra numa questão de calamidade pública, saúde mundial. E aí, é isso que a gente está discutindo, sabe, Marina? É tentar falar da melhor forma possível. E eu acho que mais do que isso, né, Duda? É agir. Gente, às vezes não fala. Você pode falar, claro, mas às vezes, olha só uma coisa interessante. Às vezes você não precisa falar, você tem um idoso em casa, não vai sair daqui. Não, você tem um idoso em casa, você vai, vem cá, vamos fazer isso aqui hoje. Me ajuda nisso. Vai botando as estratégias de como entreter sem ele perceber que ele está ali obrigado, entendeu? Então, vem cá, me ajuda nisso. Estende aquela roupa ali pra mim. Pega aquilo ali pra mim. Aí vamos ver uma foto. Fulano falou de você. Vamos falar com fulano. E aí o tempo vai passando. Quando vê, já foi mais um dia. E já foi mais um dia. E a pessoa, né? Eu acho que pra quem tem um idoso... Trazer o prazer pra dentro de casa. Como eu falei no início. Pra quem tem um idoso em casa, a responsabilidade também é muito nossa, né? De tentar fazer com que ele entenda não só com palavras, mas com atitudes. Isso. Por que esses idosos gostam tanto de estar na rua? Né? Porque dentro de casa não tem, eles não se sentem confortáveis, eles não estão se sentindo bem, não tem um prazer ali dentro de casa. Se a gente transformar a rotina dentro de casa em algo prazeroso para ele, pronto, a gente soluciona o problema. Óbvio que isso quando, né, realmente tem familiares ali cuidando dentro de casa, mas se tá gostoso estar em casa, não tem motivo para sair. Né? Não tem motivo para ele buscar, pode até entender, conversa, manda uma mensagem, liga para os amigos, fala, olha, eu não vou poder ir porque realmente tem que ficar em casa, a gente está fazendo um monte de coisa aqui, estão precisando de mim aqui, né? Estão querendo muito que eu fique aqui, então eu vou Faça ele se sentir importante, né? Exatamente. E aí você simplesmente chegar e brigar com aquele idoso, né? Porque ele não está seguindo uma regra imposta pelo governo, que para ele não tem muita importância, para o idoso também não vai ter, né? Se, poxa, não me explicam o que está acontecendo, se não dizem o que eu vou ganhar com isso, por que eu preciso, né, responder a esse tipo de comando que eles estão me dando,
né? Não A faz muito Marina sentido. colocou aqui, Duda, que a gente sabe, né, que os idosos mais novos têm uma facilidade, até um entendimento melhor, mas ela colocou aqui que é muito difícil convencer os maiores de 75, 80. E realmente, é uma população, quanto mais velha a pessoa fica, mais difícil fica a personalidade, não digo personalidade, É mais a... detentora de um saber, de um conhecimento, mais ele é especialista na vivência, mais ele tem experiência, então não faz sentido que, sei lá, uma menina que eu vejo toda semana, com 30 e pouquinhos anos, chegue pra mim e fala, olha, não vai sair. Quem é ela pra dizer que eu não vou sair, sabe? E É aí, bem como é que faz com complicado. essas pessoas, Duda? A estratégia é a mesma, é É conversar conversar, é conversar, né, e de uma maneira atitude, né? consistente e trazer esse idoso para dentro de casa. Aquelas atividades que eu falei, né, antes. Dominó, xadrez, não gosto. Que você gosta? Que para você, esse momento, vamos pensar esse momento para você. O que você gostaria de fazer no seu tempo, no dia a dia, com a sua família, ou enfim, em casa? Eu gostaria de ouvir músicas antigas. Poxa, então vamos sentar e vamos ouvir juntos? Começa a ouvir de que época é essa música? Que lembranças que te traz essa música? Deixa eu te mostrar músicas do meu tempo que eu gosto, e aí vai ter aquela troca. Eu acho que é muito importante a gente pensar hoje na troca, né? Vai ter aquela criança que vai ficar cheia de energia, que não tem mais o que fazer, e vai ter aquele idoso que quer sair. E o que a gente pode fazer para os dois? Pai, dá uma olhada ali na fulana e brinca um pouco com ela para ver se distrai um pouco ela com isso. Fulana, ajuda o vovô ali a organizar os CDs, os LPs dele. Vamos aqui organizar o armário da mamãe? Chama lá o vovô para ele ajudar aqui a separar por cor ou para organizar não sei o quê. Então, assim, nesse momento que a gente tem que inventar coisas para fazer em casa, a gente precisa de muitas mãos. E aí, imagina, o idoso e a criança ou o adolescente trabalhando juntos nesse momento, vai ser um momento, de novo, da interação, um momento em que vai estar todo mundo junto ali, tendo que passar um tempo junto, descobrindo coisas um do outro e tendo um momento prazeroso, passando o tempo, né, assistindo filmes da época dele, assistindo filmes de hoje, fazendo essa troca, né, com jogos de antigamente, jogos de hoje, a dedanha, jogos da memória, com os álbuns de fotografia, tem muita coisa sim que a gente pode fazer com o idoso, Ou tudo aí eu vou um unindo esse pouquinho idoso na mais família. além. Me corrija se eu estiver errada, mas eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que não existe regra e muitas vezes a gente fala assim, não, vai jogar a caça-palavra, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aquelas coisas típicas que um Sim, idoso faz. Então sim. ele vai se colocar, caraca, tô aqui fazendo crochê, fazendo tricô, Aham. jogando caça-palavra, sabe? Hoje eu fiz uma É algo entrevista com um que ou ele casal. já faz sempre, ou é algo que ele não gosta, E né? já E é aí uma coisa você obriga característica rotulada. Isso é coisa de velho. A gente já isso. tem que a sociedade Exatamente. encara E isso. E aí aí a vai pessoa fala, poxa, eu tô realmente nessa situação, eu tô nessa condição, então a gente tem que capacitar, estimular. Se você está em casa e ele não saca de tecnologia, aí olha, deixa eu te mostrar como é que faz uma chamada. A gente pode falar com fulano, não sei aonde. Faz várias telas, conversa cada um ao mesmo tempo, ele vai se encantar por aquilo e ele mesmo vai querer falar com as pessoas para poder ver aquela tecnologia. É a tecnologia entrando na vida do idoso, é a gente ensinar, entendeu? Que muitas vezes eu sei, gente, já passei por isso, da gente não, já passei e me arrependo muito, da gente não ter paciência para explicar para um idoso. E hoje a Sim. gente vê que é extremamente necessária essa paciência. E o mundo está pedindo essa paciência. Hoje eu fiz uma entrevista com um casal que eles estão confinados em casa, né? Eles estão lá em cárcere privado, todos nós. E ela falou para mim, eu falei, o que você está fazendo? Ela falou assim, tô dormindo, tô comendo. Cara, eu tô me reinventando. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu não gostava de cozinhar, eu não gosto de cozinhar. E hoje em dia Uhum. eu me vejo na cozinha procurando coisas gostosas para fazer. Então eu acho que é até um desafio, né? É a gente se desafiar, falar, o que eu não gosto de fazer? Não, eu vou fazer. Eu vou fazer para ver como é que é, eu vou tentar fazer diferente, eu vou tentar reinventar. Ela falou que não cozinhava. Eu falei, não, eu não cozinhava, não gosto de cozinha. E hoje eu me vejo procurando receita para fazer coisas gostosas. Olha que bacana. Você se Sim. desafiar e você se descobrir.
Tipo, é ruim que a gente tenha que ter esse momento, ser obrigado a ficar em casa para ter esse tipo de atitude, mas vamos então utilizar esse momento para isso, né? Para a gente agregar. Não necessariamente ter que fazer um curso, ter que ganhar um certificado, ter que ser produtivo, mas a gente acrescentar coisas à nossa vida, não o nosso currículo necessariamente, mas a nossa vida, a experiência. É importante a gente ter esse tipo de experiência. Poxa, então em que momento que eu iria lá com a minha neta passar um tempo organizando o armário de roupa, né? Nunca que isso a gente poderia pensar isso num contexto de antigamente. Mas nesse contexto é uma possibilidade. Então vamos fazer. De arrumar lá os meus LPs antigos que nunca mais eu ouvi. Apresento algumas músicas para essa neta, né? Enfim, acho que é importante isso de ter essa troca, né? De ter essa interação. Eu olhei aqui agora uma pergunta, eu vi aqui agora. Você acha que o jovem pode o que você acha que o jovem pode oferecer além de favores de ir na rua, né? Oferecer uma companhia para os vizinhos que moram sozinhos? A gente não tem como ter essa companhia, né, ao vivo, mas com isso, poxa, vamos aprender a usar o celular, né? E aí a gente faz uma chamada de vídeo e pronto, você está tendo esse convívio com esse idoso dessa maneira, né? Sim, então, sentado... Eu ia até falar uma coisa, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu tô em casa, a minha vizinha tá do meu lado. Aí eu vou lá, eu fico lá com ela. Como é que a gente acha? Porque aí fala assim, eu tô em quarentena, ela também tá, então eu posso estar com ela. Uma coisa muito louca, antigamente as pessoas colocavam a cadeira do lado de fora da casa, né? E ficava lá vendo o tempo passar. Bota a cadeira do lado de fora da porta, a outra pessoa bota dentro da porta e fica trocando, coloca aquela latinha com fiozinho. Vamos reinventar, vamos fazer coisas diferentes, gente, já que não dá para ficar... Que tipo de interação? A gente já estava muito acostumado com essa interação muito virtual, né? Só que é estranho agora, né? Ninguém está querendo fazer isso, todo mundo quer ficar perto. Até isso é muito importante nesse momento por isso, para a gente ver essa necessidade do contato com o outro, ver o quanto é importante quando a gente tem, mas a gente às vezes esquece, e aí quando a gente não pode ter, a gente sente uma falta absurda. Né? Por que a gente não sente o famoso a gente só dá valor depois que perde. Gente, isso é muito triste. Nossa Senhora. Isso é, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar a companhia. São pessoas difíceis, mas que precisam de carinho, que precisam de amor, que precisam de uma mão estendida, ainda mais agora. E que a gente não sabe quando que vai parar. Então, assim, solidariedade, empatia, é o que a gente tem ouvido falar muito e que a gente não praticava. E depois que isso tudo passar, que a gente consiga olhar para o próximo, eu acho que para todo mundo, mas principalmente para essa população, sabe? Que é uma população mais carente. Até porque a gente quer chegar nesse lugar, né? A gente quer chegar nessa fase. Então, como é que eu vou destratar? Exato. Às vezes eu vejo assim, meus pais me falando, o pessoal fala que envelhecer é maravilhoso, que é isso, que é aquilo, terceira idade, tô cheia de dores. Eu falei, é melhor estar cheia de dores do que não estar sentindo nada. Né? Então, não, cheio de dores, você faz uma atividade física. Gente, eu canso de entrevistar idosos que eles dão um banho. Duda, eu não tenho a disposição que eles têm às vezes. Exato. Eu vou fazer matéria em academia, o idoso tá lá. Eu olho pro peso, eu falei, você vai pegar isso? Eu vou aqui com 2 quilinhos, 3. E assim, você vê que, tipo, aí eles dão aquela lição, tipo, é o estímulo. É você ir hoje, você ir amanhã, você ir depois de amanhã, e você vai aos pouquinhos e você consegue. Então, gente, tudo é começar, tudo é o início, é reinventar, é criatividade, é se desafiar, né? Eu vejo muito isso, essa coisa o que às vezes a gente pensa, né, que a nossa geração hoje, ela vai ter uma escolaridade muito maior do que esses idosos que a gente está vendo, que são idosos hoje. Mas a questão da atividade física, desse engajamento com a atividade física, esses idosos de hoje estão muito mais à frente do que a gente vai estar lá. Hoje em dia a gente não tem essa coisa de, vou fazer uma atividade física para me sentir bem. Vou fazer para ter músculo, vou fazer para tirar foto, tem outras questões ali que daqui a pouco vão se perder completamente, né? Mas não é pelo prazer em si daquela atividade. E esses idosos, eles têm muito prazer. Então, principalmente no momento agora, a gente vê que ele não pode sair para fazer atividade. Caramba, mostra para o idoso, de novo, a tecnologia. Se tem uma Smart TV, se tem um celular, se tem um tablet, tem aulas ao
ao vivo, né, online, gratuitas, que bota esse idoso para levantar alguma coisa que seja mais tranquila de fazer, para levantar, baixar, fazer algum agachamento, alguma tarefa, enfim, que exija um condicionamento físico, para ficar dando volta. Gente, E atividade física é bom a gente lembrar que não é só pegar ferro, não é só puxar ferro, não. Tipo, ai, que saco puxar ferro. Às vezes, eu enjoei, falei, putz, caraca, academia, meu pai. Então, aí falou, vamos lá, por quê? Porque é saúde. Mas beleza, não gosto, gente, dança. Eu não vou dar um spoiler aqui, não, mas depois, se vocês ficarem ligadinhos, provavelmente role uma live muito legal com uma pessoa muito conhecida. Falando sobre os benefícios da dança também. Então, assim, a dança... Gente, você pega esse pessoal que faz coreografia no YouTube, você brinca ali. Ah, não, vamos fazer essa coreografia. Bota uma Anitta da vida, vai rebolar, vai estimular. Você tá agachando, você tá brincando, vamos ver quem faz, vamos fazer um concurso de dança. E é uma diversão, entendeu? Bota um TikTok da vida aí. É muito legal. Eu acho que se o idoso é voltado para musculação, para academia, gosta de puxar ferro, bacana você fazer isso. Se não gosta, tenta fazer de outra forma. Transporta isso para dentro de casa. Pegar livros, pega 3 livros, faz levantamento de um lado, levantamento de outro, faz esse agachamento. Não, eu não gosto de atividade, gosto de andar. Vamos ficar aqui dando volta. Ah, não, poxa, mas aqui é muito pequeno. Vê um horário, às vezes, que não tem ninguém lá embaixo, não toque nada, desce para a garagem do condomínio, fica dando voltas e aqui e lá. Ah, não gosta desse tipo de atividade? Bota uma música, dança. Tem muita coisa que a gente pode fazer dentro de casa. Só basta a gente saber do idoso o que ele gosta, o que ele quer fazer. E aí a gente adapta. E aí a gente, de alguma maneira, coloca aquilo que seja para o interesse dele. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que para ele seja prazeroso estar em casa. Porque se for prazeroso estar em casa, a gente vai ter que ficar o tempo todo. Não sai, não vai ter discussão, não vai ter briga, não vai ter aquele nervosismo de que ele saiu escondido. Não, o idoso vai querer estar em casa. Então isso vai ser muito importante, vai ser muito bom para aquele familiar que vai ficar mais despreocupado, vai ser gostoso para o familiar e para aquele idoso, porque eles vão estar de novo fazendo uma atividade bacana. Ai, meu Deus, peraí, eu preciso falar. Tá rolando contador na minha tela, hein, gente? 20 segundos. Meu Deus, tem tempo a live? É de 1 hora, né? É de 1 hora. A gente falou bem pouquinho. Não, meu Deus, já tem 1 hora que a gente tá na live? Não. Tá aqui, ó, 9 segundos, meu Deus, vai cair. Mas se cair, a gente volta, 5 segundos. Eu acho que eu vou encerrar para não perder. Não sei se eu caio. São pessoas que falam um pouco, né? A gente quase não gosta de falar. Pois é, a gente vai, nem percebi o tempo passar. Não, eu só vi o contador aqui, 20 segundos, já? Meu Deus. Olha aí, olha a tecnologia, como é uma coisa, tem até o contador. Então, é assim, você imagina, isso aqui pra gente que já foi embora 1 hora. Se você tava entediado, eu também, já passou. Mas assim, você imagina pro idoso, tá aqui falando com uma pessoa, de repente, já tem 1 hora, vamos falar com outra pessoa. Cara, faz 3 ligações por dia, a pessoa estimula, a pessoa conversa, a pessoa interage com outras pessoas e o tempo passa. Né, que pro idoso isso é uma coisa muito presente, tipo, o quanto ele tem uma noção muito maior de tempo. Né? Então, assim, para ele as coisas demoram muito mais para acontecer. Seja porque ele realmente demora para fazer as coisas, então aí ele até cansa demais, né? Na realização de uma tarefa que às vezes para a gente é simples, mas como ele é mais lento, ele tem assim, uma lentificação tanto motora como até de entendimento, vai demorar muito mais tempo para ele fazer. Perde mais a vontade, perde o interesse, para com aquela atividade e cadê? Tem que buscar outra coisa. Então, se a gente consegue fazer com que as coisas sejam dinâmicas, isso vai facilitar muito para aquele idoso sentir o tempo passar mais rápido. E aí, quando normalmente, quando sente o tempo passar mais rápido, aquela coisa costuma ser mais prazerosa, costuma ser mais gostosa, né? A gente dá mais valor àquilo, né? Então, isso daí é bastante forte no idoso. Sim. Quando a gente... Muito importante. Bom, gente... fala, conclui. Eu até, com essa live, eu pensei e falei assim, eu acho que também vai ser interessante isso, eu colocar uns conteúdos no meu próprio Instagram, e aí até comecei antes da gente conversar de algumas ideias, e agora eu vou colocar algumas ideias de atividades para o idoso, para o familiar fazerem juntos.
né? E olha Porque como é bacana, a gente tem esse insight, nós jovens, isso pode despertar no idoso também, entendeu? Então a gente tem alguns insights que a gente pode alimentar e falar, caramba, como é que eu posso ajudar? Esse insight que você teve, eu acho que se eu botar isso aqui, alguém vai ver, algum jovem vai ver e vai falar pro idoso ou vai fazer pro idoso aquilo que... E é uma forma de solidariedade, é uma forma de você estar presente, distante, e você estimular e você contribuir para o bem-estar daquela pessoa. Gente, o que rege o mundo, eu sempre digo, é o amor. O amor, para mim, é o que mais rege, assim. Eu acho que se você tem amor, você tem felicidade, você tem saúde, você tem vontade de ajudar os outros, você tem respeito. O amor rege tudo. E pra gente ter, quando a gente tem amor, a gente tem empatia, a gente tem solidariedade, a gente gosta de ajudar, a gente faz com prazer. E eu acho que é isso que é fundamental. Duda, eu quero que você faça um apanhado aqui. Tá. Gente, essa é a segunda live, a gente foi expulso literalmente da primeira, porque o contador expulsou a gente. Então essa é a segunda live, para quem não viu, tá salva lá nos meus stories. E aí a gente vai fazer um apanhado geral, só para vocês interarem aqui. Aí, Duda, vamos fazer um papum aqui, uma coisinha mais rapidinha, objetiva, para você fechar aí o círculo de tudo que a gente já falou na primeira live. Como que a gente faz para conscientizar os idosos a estarem em casa nesse período tão importante que eles precisam estar em casa pela saúde deles e pela saúde dos próximos e pela saúde do mundo inteiro, das pessoas que estão à volta, nesse momento do coronavírus, dessa quarentena que a gente não tem prazo para acabar? Bom, primeira coisa é a conversa, né? Você sentar e conversar com o idoso para entender. Primeiro para você explicar o que está acontecendo e para perguntar para ele se ele está entendendo a gravidade, o que está acontecendo, né? A partir daí é entender o que na rua está sendo mais interessante que estar em casa, né? Por que sair, por que ficar na rua fazendo alguma coisa, por que ir no mercado nesse momento está sendo tão mais importante do que estar em casa? Porque ficar na praça está sendo melhor do que ficar em casa, né? A partir daí a gente vai ver o que está faltando em casa que não está trazendo tanto prazer e tanto conforto, acolhimento para aquele idoso. A partir disso, criatividade. Pensar em atividades em que o idoso possa se sentir confortável, atividades em que o idoso possa se sentir útil de estar em casa, fazendo, colaborando, trabalhando, de alguma maneira, colocar aquele idoso se movimentando, né? Então, sentar junto, a família toda junta, fazendo coisas que sejam prazerosas, que aumentem a interação do grupo, ou então, se realmente cada um quer ficar pro seu lado, colocar aquele idoso para fazer atividades que ele goste, atividades que sejam gostosas para ele e que façam ele sentir prazer de estar em casa. E para isso a gente precisa perguntar, a gente precisa conhecer esse idoso, saber o que ele quer, o que ele gosta, porque senão a gente pode passar para ele várias atividades ou propor a ele fazer coisas que só vão fazer com que ele se sinta mais vontade de não estar ali. Importantíssimo. Maravilhoso. Gente, comunicação é tudo. Deixa eu puxar a sardinha pro meu lado aqui. Não, mas comunicação é tudo. Se você fala com um idoso, procura saber se ele entendeu a mensagem que você fala. E além disso, quando você for falar com um idoso que tentar expor um ponto de vista que seja importante para ele, você sabe que é difícil dele cumprir isso, se faz o exercício de se colocar no lugar do outro e falar assim: de que forma eu vou falar para que ele me entenda? Então, se ele é uma pessoa mais durona, que tem vários, né? A gente tem que, às vezes, ser durão também e jogar a realidade. Se ele é uma pessoa mais sensível, você tem que ter todo um cuidado na hora de falar com esse idoso. Gente, conscientização, nós somos jovens, nós precisamos exercer a nossa empatia, a nossa solidariedade, a gente precisa olhar para o próximo, e essa classe, essa população idosa é a mais vulnerável agora. Esse vírus está matando demais as pessoas e a gente vê ainda muitos idosos nas ruas, a gente precisa pará-los, porque tem muita gente que não pode parar de trabalhar e o risco maior é para os idosos, mas para aquela população que não pode parar, que está na rua, se tem um idoso que contamina uma pessoa jovem que está na rua e que precisa estar na rua porque está trabalhando e tem idosos em casa, isso aí vai contaminar o idoso que está na casa dessa pessoa que precisa trabalhar. Então é olhar para o outro, é olhar com empatia, é olhar com solidariedade, falar: eu vou ficar em casa para o bem de todos, para parar essa epidemia, essa pandemia, não é isso? Todos somos responsáveis por todos.
Todos somos um. Exato. O idoso é responsável por ele mesmo, pelos amigos idosos dele e pela família dele e pelos outros mais novos. Os mais novos pela família, por ele, pelos idosos. Então, assim, acaba que todo mundo é responsável, né? Todo mundo interligado, é um ciclo. Exatamente. E eu acho que esse momento mostra muito isso. O quanto que a gente, às vezes, fomentou demais a individualidade quando a gente precisa que todo mundo esteja conectado. Sim. Gente, vai passar. É isso, Duda. Adorei. Eu acho que foi muito esclarecedora. A gente conseguiu, pelo menos, botar alguns pontos, eu acho que estão cruciais para a gente conseguir alertar essa população. E, gente, fiquem ligadinhos aqui, que estão vindo vários conteúdos. A Duda, de repente, volta numa próxima oportunidade com um outro olhar, que eu acho que é sempre importante um olhar de um profissional. Eu estou trazendo sempre profissionais, porque é importante a gente ouvir quem realmente entende do assunto e não ficar uma coisa, eu disse, o outro disse. Não, existe uma pessoa capacitada para explicar para a gente como que isso funciona, como que chega no outro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A primeira live, tá, já ia falar, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para mamãe e papai, especialmente para você. Quem é que falou aqui, ó? Psi Carol, Carol Veras. Pegou no final, Carol. Pegou, mas a live tá salva lá no meu story. Lá tem uma live de 1 hora que a gente foi expulso, porque a gente falou pouco. E aí a live acabou de 1 hora e a gente veio nesse finalzinho só para dar o arremate final. Mas tá lá um bate-papo super, super interativo e super esclarecedor. Então eu quero te agradecer de coração, Duda. Muito obrigada. E numa próxima oportunidade a gente vai combinar para a gente trazer um outro olhar. Com certeza. Importante a gente falar, importante a gente passar, tentar disseminar conhecimento, né? E exatamente. Quanto mais a gente puder realmente trocar, melhor. Gente, quem puder, fique em casa, tudo vai passar, todos somos um, é a corrente do bem. Vamos fazer a corrente do bem, né? Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, Duda. Beijo. Tchau.